Tudo bem? Estamos aqui hoje para falar da fisiologia do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Meu Deus, que cansativo! É a fisiologia do corpo feminino quando a mulher não está grávida, né? Então a gente vai aqui entender ciclo menstrual, formação de folículo ovariano, processo de menstruação, que é um pouco complicado de se entender, por isso que a gente vai aqui tentar fazer da maneira mais tranquila possível, de maneira bem calma. Certo? Então vamos aqui entender o que acontece, né, no corpo da mulher. A gente fala de eixo hipotálamo hipófise, então a gente tem que entender o que acontece, né, primeiramente nesses locais. Quando a gente recebe um feedback positivo, o hipotálamo ele vai começar a secretar aqui um hormônio liberador, né, que tem esse final RH aqui, que é chamado de hormônio liberador de gonadotrofina, ou nome difícil, que vai ser o GnRH. Existe essa outra nomenclatura aqui, mas a gente não costuma utilizar, certo? Então é o GnRH, que vai atuar ali fazendo um processo de feedback positivo na nossa adenohipófise, que vai produzir dois hormônios glicoproteicos, o FSH, que vai ser o hormônio folículo estimulante, e o LH, que vai ser o hormônio luteinizante. E a gente vai entender aqui o que cada um faz. O nome deles especifica muito bem o que eles vão fazer, né? O hormônio folículo estimulante vai ali estimular o desenvolvimento dos folículos nos ovários, e o LH, que é o hormônio luteinizante, vai estimular o desenvolvimento do corpo lúteo. Giovana, nem sei o que é corpo lúteo. Pois é, vocês vão entender. E o estrogênio e progesterona, né, que a gente tem ideia que é ali os famosinhos, né, hormônios femininos. Eles são de origem lipídica, então eles são derivados do colesterol. E a gente vai entender, né, como é que acontece a produção deles devido a esses outros hormônios aqui. Então é uma cascata de hormônio que a gente tem que entender que passa, né, a acontecer no corpo feminino. Mas vamos entender aqui o ciclo ovariano. A mulher, enquanto ainda no processo de formação, né, de seu corpinho, no processo fetal, né, ela começa a produzir ali uma forma imatura ainda de folículo ovariano, que vai ser o folículo primordial. Então, enquanto o homem passa a produzir os primeiros as primeiras formas iniciais de espermatozoides, quando eles começam a passar pela puberdade, as mulheres começam a produzir ainda em seu estágio fetal. Então, elas ainda estão no corpo de suas mães e elas já começam a preparar os folículos que vão conter ali futuramente os óvulos a serem fertilizados quando elas estiverem, né, no seu momento ali fértil. Mas beleza, vamos entender aqui. O folículo primordial, então, ele é constituído ainda no corpo da mulher que está em processo de formação, então ela está ali no seu estágio fetal. Quando essa mulher ela passa ali, né, pela puberdade, ela vai começar a produzir LH e FSH. O primeiro a atuar vai ser o FSH. Então vamos supor aqui que uma mulher ela já passou, né, pela primeira menstruação. E ela tá ali no seu primeiro dia de menstruação. Eu tô tendo problemas com o meu mouse. Ok. A mulher está passando ali, né, ela acabou de menstruar, vamos supor isso. Então, os níveis de estrogênio e progesterona dela vão estar muito baixos. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer um feedback positivo lá no nosso hipotálamo para ele começar a produzir GnRH e, consequentemente, estimular a adenohipófise a produzir FSH e LH. O primeiro hormônio que vai atuar aqui vai ser o FSH. Ele vai chegar lá nesse hormônio, nesse folículo ovariano primordial e vai estimular ali a formação de folículos ovarianos primários. Então, vai ali, né, a estimular de 6 até 14 folículos ovarianos primários a se desenvolver. Então, eles vão sair do estágio de folículo primordial para se transformar em folículo primário, certo? Então, de 12, 6 até 14 aqui, folículos primários vão ser desenvolvidos.
Qual que é a principal diferença, né, de um folículo primordial, que é esse daqui mais simples, para um folículo primário? No folículo primário, vão começar a desenvolver nessas células do estroma aqui, vão se transformar em células da granulosa. Então, esse daqui vai ser o nosso estágio, né, de folículo primário. Vai começar aqui a formar células da granulosa e células da teca interna. E essa zona pelúcida, né, que a gente sabe ali que vai ter uma relação com o espermatozoide no futuro. Mas ok, o que essas células da granulose e células da teca vão começar a fazer? Essa teca aqui vão ser células especializadas na formação de hormônios andrógenos, né, que vão produzir ali como se fosse um estágio antecipado, né, dos estrogênios. Então, eles vão ali, vão dar a matéria-prima, né, para a formação dos estrogênios. Aqui nas células da granulosa, a gente vai ter a presença de algumas enzimas que vão atuar nesses precursores, né, de estrogênios, transformando eles realmente em estrogênios. Então, aqui na teca interna vão ser transformados os precursores, e nas células da granulosa, eles sim vão se transformar em estrogênios. Beleza, então aqui já na formação dos folículos primários, nós já começamos a produzir um pouco mais de estrogênio. Esse estrogênio ele vai atuar aqui, fazendo esse folículo ele se maturar mais rapidamente. Beleza. Então essas células da granulosa, elas vão ali se desenvolver, vão começar a crescer mais, né, e vão ali secretar um líquido que vai começar a formar os antros. Quando começar a formar os antros, que é esse espaço aqui preenchido de líquido, que vai ser rico em estrogênio produzido por essas células e também por ácido hialurônico, a gente vai começar ali a ter um folículo antral, também chamado de folículo secundário, certo? Então, essa presença de líquido aqui rico em estrogênio, elas vão ser ali o que vão, né, denominar a formação de um folículo antral ou folículo secundário. Tranquilo? Então, a gente vai ter aqui a formação dos antros. Ótimo. Então, beleza. Então, com a proliferação, né, dessas células da granulosa, acompanhada do crescimento das camadas circulantes da teca, a gente vai ter aqui o acúmulo, né, desse líquido rico em estrogênio, e a gente vai formar aqui um folículo terciário, também chamado de folículo vesicular, que ele vai ter um antro só. Essa é a principal ali diferença, né, entre o folículo antral para o folículo vesicular, que ele vai ter só um antro gigantesco aqui, separando, né, aqui as células da granulosa do ovócito. Aqui no ovócito, vocês vão perceber que em volta dele vai ter aqui, protegendo ele, né, uma camada de células da granulosa. Aqui ele vai ser chamado de corona radiata. Você também vê coroa radiata, né? Pode ser chamado assim também. Que vai ser aquela camada que os espermatozoides vão ter que furar, né, para poder chegar ali no óvulo. Mas beleza. Tá aqui acontecendo esse processo, né, de maturação dos folículos. O que vai acontecer depois? Após cerca de uma semana desse desenvolvimento desses folículos aqui, né, vão formar mais ou menos ali de 6 a 12 folículos vesiculares. Porém, só um vai se desenvolver. Por que só um vai desenvolver, Giovana? O corpo da mulher ele vai escolher o folículo mais acessível aos hormônios, né, que vão estimular o crescimento dele. Então, quanto mais receptores em sua membrana o óvulo, o folículo tiver, mais ele vai se desenvolver. E os outros vão sofrer atresia, que é um processo, né, de morte celular ali, para que só um folículo realmente se desenvolva. Algumas mulheres elas têm, né, processo de formação de mais de um folículo, que elas conseguem, né, ter gêmeos ali.
Lembrando que gêmeos tem vários processos de acontecer, mas um dos processos é a liberação de mais de um folículo da mesma vez, né? Então, beleza, a gente tem aqui que um folículo ele começa a crescer mais do que os outros sofrem atresia e se degeneram. O folículo dominante ele continua, né, a se desenvolver estimulado aqui pelo FSH. Então, por enquanto, a gente só tem a atuação do FSH nesse processo. Beleza, então aqui, em virtude da rápida elevação das concentrações sanguíneas de estrogênio, ele vai começar ali a fazer um processo de feedback negativo no nosso hipotálamo e ele vai parar de ele vai reduzir, né, a secreção de GNRH e consequentemente de FSH e LH. Então, a redução da secreção de FSH impede o desenvolvimento de folículos adicionais. Então, a gente só tem um folículo ali prontinho para ovular. Então, esse pico de estrogênio, ele faz, né, um processo ali de feedback negativo no nosso hipotálamo e na nossa hipófise, fazendo reduzir, né, os níveis de hormônios ali. Por algum motivo, sim, desconhecido, até hoje a gente não sabe o porquê acontece, a gente tem um pico, né, na secreção de LH aqui, e esse LH, ele estimula o fluxo sanguíneo para essas camadas, né, principalmente naquela camada lá da teca interna e externa, um fluxo sanguíneo muito grande, então ele gera uma instabilidade ali nessa camada, fazendo com que ela se rompa e libere ali o nosso folículo. Tranquilo? Então, a gente ocorre aqui uma evaginação do folículo e o ovócito e as camadas circundantes de células da granulosa, denominadas coroa radiada, deixam a vesícula e entram na cavidade abdominal na abertura da tuba uterina. Então, a gente tem aqui o rompimento, né, desse folículo e, consequentemente, a liberação de um ovócito, né, que vai começar a ser chamado aqui de óvulo. Beleza. Então, a gente tem ali, né, aquele folículo remanescente, né, aquela estrutura ali que foi rompida. O que acontece, né, com esse folículo? Ele continua ali no nosso ovário e ele vai ali sofrer a ação do LH. Esse LH, ele vai transformar essas células da granulose da teca em células luteínicas, que vão aumentar depois do rompimento, né, dessa camada, depois da ovulação, e aí elas vão ser denominadas corpo lúteo, elas vão crescer e vão virar, né, ali uma estrutura meio amarelada, meio esbranquiçada, que vai ser chamado de corpo lúteo. Esse corpo lúteo, sim, vai produzir grande quantidade de progesterona e de estrogênio, que vão ali, né, manter esse corpo lúteo durante um período para ali preparar o corpo da mulher para engravidar. Que aqui a gente tem, né, esse processo acontecendo. A gente tem aqui bastante quantidade de estrogênio, ele chega aqui num pico e ele vai ali inibir a produção de LH e FSH na nossa adenohipófise e também o GNRH no nosso hipotálamo. E aí, consequentemente, a gente vai ter ali a diminuição tanto de progesterona quanto de estrogênio, que a progesterona vai ser produzido pouquíssimo, tá, nesse processo. E aí, a gente vai ter aqui, do nada, já tá produzindo aqui de boa, a gente vai ter aqui, tem muita estrogênio, vamos parar de produzir FSH e LH. Mas aí, do nada, a gente tem um pico de LH e a gente tem ali maior concentração de sangue nas camadas da teca, consequentemente instabilidade, a gente tem ovulação. Depois da ovulação, a gente tem aqui a diminuição, né, do FSH e do LH, e a gente tem a formação do corpo lúteo. O corpo lúteo em si vai produzir muita progesterona e estrogênio, mas mais progesterona, então a gente vai ter aqui um pico de progesterona quando a gente tem a formação do corpo lúteo. Beleza? Espero que um resuminho bacana. Vamos voltar para cá para a gente ver aqui o que acontece depois. É muita coisa, gente. Eu tenho que dar uma olhada. Então,
Então, a gente tem que as células, né, do corpo lúteo, elas vão produzir por aproximadamente 12 dias grande quantidade, né, de progesterona e estrogênio, mas a gente viu que foi inibido, né, a formação de mais LH e FSH. Então, quando esses níveis eles começarem a baixar consideravelmente, a gente vai ter a morte do corpo lúteo. Então, ele vai se degenerar e, consequentemente, vai parar de produzir progesterona e estrogênio. Esse corpo lúteo, ele vai formar como se fosse uma cicatriz no ovário da mulher, que vai se chamar corpo albicans, que é um corpo bem branco. Então, quando isso acontecer, vai acontecer ali também uma queda de progesterona e estrogênio que não vai conseguir manter, né, a integridade do endométrio, que é a camada uterina, né, na qual deveria acontecer a implantação do zigoto. Se não tem ali, consequentemente, o processo de gravidez, com a morte do corpo lúteo, a gente vai ter a degeneração do nosso endométrio. Mas o que o estrogênio e a progesterona fazem, né, com o corpo da mulher? Resumindo aqui para vocês, antes da gente ler cada um, os estrogênios ele vai preparar a constituição, né, do corpo feminino. Então ali o crescimento do corpo feminino e a preparação do corpo feminino para acontecer ali a puberdade. A progesterona vai estar ali envolvida exclusivamente com o processo de gravidez, preparar o corpo da mulher para ficar grávido. E é isso. Mas a gente vai explicar aqui cada um deles. Então, o estrogênio vai ali formar e fazer crescer o corpo da mulher para ela poder entrar ali na puberdade. Então, a gente vai ter o desenvolvimento do útero e dos órgãos sexuais femininos externos. Vai provocar o crescimento das mamas e do aparato produtor de leite. Provocar a deposição de gordura nas mamas, realmente para desenvolver, né, essas mamas. Estimular a atividade osteoblástica e crescimento do esqueleto para preparar, né, principalmente essa parte aqui pélvica da mulher para o processo de gravidez e também para o parto. E provoca um aumento ligeiro das proteínas corporais totais e da taxa metabólica, né? Também para suprir ali um processo de gravidez futura. A progesterona vai preparar em si o corpo da mulher para ficar grávida. Então, vai promover aqui alterações secretórias do endométrio uterino para preparar o útero para implantação, reduzir a estabilidade e a motilidade do músculo liso uterino. Por que isso? Porque se o músculo liso uterino continuar, né, contraindo, ele vai ali expelir o óvulo, o ovócito, né, que vai ser fecundado. E provoca o aumento e a proliferação de células alveolares e faz elas se tornarem secretoras. Então, vai tornar ali, né, principalmente o endométrio mais irrigado, consequentemente. A gente vai ter aqui 3 processos no nosso endométrio. Então, primeiramente, ele vai passar pela proliferação, né, no qual ele vai crescer, principalmente depois da menstruação. A gente vai desenvolver as alterações secretórias. E se não acontecer, né, ali a gravidez, a gente vai ter a descamação, conhecida como menstruação. Então, primeiramente, a gente tem aqui, né, a fase proliferativa, que é iniciada pela secreção de estrogênio pelos folículos em desenvolvimento. Então, a gente está ali desenvolvendo, né, os nossos folículos em desenvolvimento, principalmente depois que a menstruação ocorreu, né, a gente começa o ciclo todo de novo. Então, vai estar ali preparando, né, o endométrio para crescer de novo depois que ele descamou. Então, a gente vai ter uma rápida ali, proliferação de células do endométrio para poder ali reformar, né, o nosso endométrio que foi descamado. Então, ele vai ser ali revitalizado nos primeiros 4 a 7 dias após o início da menstruação. Então, a gente vai descamar, né, o endométrio inteiro do primeiro dia da menstruação até o 4º dia aproximadamente, e depois a gente vai começar a reformular. Por isso que o ciclo menstrual ele tende a ser reduzido, porque está acabando, né, ali a expulsão do endométrio antigo. Na fase secretória, a gente já vai ter aqui, né, a ovulação, a formação do corpo lúteo e a produção aqui de progesterona e mais estrogênio. Então, o efeito da progesterona, ela vai ali promover o desenvolvimento secretor do endométrio e o espessamento desse endométrio para receber ali o zigoto.
Então, após cerca de 48 horas, a gente vai ter ali, né? Depois da menstruação, a gente vai ter um processo de descamação, né? Também umas contrações uterinas para poder expelir esse tecido que foi necrosado. E aí acontece a menstruação em si, com aquele sangue. Então, aquele sangue ali que a gente tem é principalmente devido à descamação do endométrio.